Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como que a bruxaria lida com a questão da tecnologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a bruxaria lida com a tecnologia, né? Quando a gente pensa em bruxa, a gente pensa os famosos nêmetos, né? Aquelas clareiras na floresta onde as bruxas se reuniam em volta da fogueira, muitas vezes até com máscaras, né? Para dançar, as máscaras porque para que as pessoas não reconhecessem quem estava participando daquele sabá, e de repente assim, aquela coisa assim da bruxa herveira, a bruxa que conhece as ervas, que conhece, sabe reconhecer quais são as ervas que são usadas para saúde, para questões, para magias, enfim. E isso cria muito essa ligação da bruxa com a natureza, né? A questão de você estar honrando os ciclos, como eu já abordei em alguns outros vídeos, quando você fala de respeitar a própria natureza, de preservar a natureza, de você, a ligação com os animais, a ligação com as plantas, a ligação com as árvores, tudo isso vai colocando a bruxa dentro de um contexto mais rural, né? E rural e não, além de não ser urbano, nada tecnológico, né? Aquela coisa de você imaginar uma pessoa que está cozinhando com caldeirão, que está fazendo uma fogueira com galhos, e que se reúne com os aldeões, né? Porque a palavra paganismo veio disso, né? A ideia do paganismo era justamente até meio pejorativo, como se fosse assim, os caipiras, né? Aquelas pessoas do campo que não tinham acesso à informação e que ainda cultuavam as forças da natureza, as divindades e tudo mais. E aí vocês pensam assim, ah, tá, então bruxo não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com inteligência artificial, internet, celular, né? Mas assim, desde os primórdios também, a gente também tem que considerar que a bruxaria, ela sempre teve essa, por ser uma tradição oral, manteve sempre essa questão de uma atualização, né? Então, quando você pensa o caldeirão, o, a vassoura, a colher de pau, as ervas, né, a reunião na floresta e tudo mais, você está pensando num contexto idílico das bruxas, aquela coisa que está no nosso imaginário, mas assim, as bruxas, elas, até para sobreviver, até para esses grupos, né, que são essas células, né, religiosas, que normalmente eram em famílias, né, depois estendeu-se a ideia de um coven, mas a ideia é que essas pessoas, elas tinham, por proteção, elas ficavam meio que isoladas, meio que, eh, 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 até porque o isolamento, em alguns momentos da Idade Média, né, principalmente, era a garantia de não estar a serviço de um senhor feudal, né? Era você ter uma autonomia. Então, como bruxos sempre resolveram ter essa ideia, era a ideia, era realmente você ter autonomia, usar o seu conhecimento como sua forma de subsistência. E aí o que acontece? Mas os bruxos, eles sempre estiveram interessados em conhecer, em dominar a matéria, né? Dominar, que eu digo assim, é de você, a gente está aqui na Terra, a gente não é para só cultuar as questões celestes e não valorizar o que a gente tem aqui, os recursos que a gente quer conhecer. Quer dizer, o primeiro impulso foi você entender os ciclos solares, entender que a natureza é cíclica, entender que você começar a fluir junto, né? E essa fluir junto, quer dizer, você vai criando, vai aprendendo a lidar, vai desenvolvendo técnicas, e essas técnicas, elas também são mágicas, né? Quando a gente pega e fala de magia, a gente tem que entender, as pessoas às vezes têm assim uma visão meio preconceituosa, né, da ideia de que
como que você acendendo uma velinha, ou pegando a plantinha, ou juntando um cristal, pegando aquele horário da lua, não sei o que, alguma força vai fazer as coisas acontecerem. E aí a gente fala assim, não, não é isso. Quando a gente fala numa magia, num feitiço, a gente está falando assim, a gente como algo que está integrado, tá? Eu tenho meu corpo físico, que tem a minha identidade, mas eu tenho camadas que me integram com tudo no universo. A minha mente racional, meu cérebro, minha capacidade cognitiva, ela é para administrar essa parte física. E ela vai aprendendo e ela vai replicando aquele conhecimento toda vez que é necessário para situações similares. Mas essa capacidade, ela não é criativa, ela não tem possibilidade de resolver assuntos que ela não vivenciou ainda. A gente tem os livros, a gente tem o aprendizado com outras pessoas, a experiência dos mais velhos, para pegar também um pouquinho daquilo que esteja além daquilo que a gente pode experimentar numa vida. Então eu tenho toda a minha experiência de vida que eu aprendo, tenho a experiência de várias pessoas que já viveram e que escreveram, fizeram sites, vídeos e livros, filmes e conversas e arte, né? A gente está aprendendo de muitas formas o tempo todo, mas mesmo assim a gente não dá conta porque a vida é dinâmica, é evolutiva e coisas novas acontecem. E se a gente também não criar, a gente também não sobrevive, porque a vida pede que a gente encontre soluções cada vez novas, e isso não é uma possibilidade da nossa mente racional. Para isso, a gente precisa estar conectada com o espírito. O espírito, ele inspira. E aí, quando a gente faz tudo que a gente precisa fazer para estar sintonizado com esse plano espiritual, são coisas que a gente dá uma desligadinha da mente. Então meditação, atividades que você faça meio que autônomo, né? Bordado, crochê, cozinhar, jardinagem, arrumar casa, andar de ônibus, de metrô, de fazer uma viagem, ficar contemplando o mar, a natureza, os pássaros, você está desligando o seu racional, porque quando você não está desligando, olha, hoje vai aparecer uma outra pessoa aqui, essa aqui, ela quase nunca aparece, mas ela não quer ficar aparecendo muito tempo, para! Ela aparece, mas não é muito de ficar o tempo todo. Coisa. Então, assim, você vai estar fazendo, você pega as coisas, né? Você tem as situações que você tem que se desvencilhar, você tem que dar uma solução, e aí você tem que criar. Então, você precisa dar uma desligadinha daquilo que você sabe, porque senão, eu acho que todo mundo já deve ter experimentado uma situação em que você, sei lá, tem uma conta para pagar, tem um problema para resolver, uma questão de saúde, um assunto que precisa ser conversado com outra pessoa, e você fica, se eu fizer assim, se eu falar desse jeito, não, desse jeito eu acho que eu já falei, eu acho que não deu certo, e aí você passa uma noite inteira remoendo, e se fizer assim, sabe, tentando imaginar todos os nuances com aquilo que você conhece, e não vem. E isso, por quê? Por que existe isso? Porque a mente, ela está acostumada a encontrar soluções, e se ela não está, ela fica... um ruído, ela fica aquela conversa que você não consegue. Então você precisa aprender a se desligar disso e poder se conectar com esse lado espiritual para você poder soltar essa energia para as camadas que você está ligada com o resto do universo, para essas coisas encadearem. E você pode fazer isso com a meditação, criando um altar, uma mesa bonita, fazendo um feitiço, acendendo uma luz de vela, e é por isso que a beleza, essas coisas todas, elas encantam e elas te tiram de um estado mental de tenho que encontrar a solução, para um estado assim, ai, coisa linda. E aí você, é nesse estado que você desencadeia a magia, é nesse estado que você desencadeia as coisas.
tem algumas pessoas que apelam para o uso de bebida, de droga, também para desligar essa mente. Artistas, é muito comum que eles tenham um processo criativo e de repente parece que eles não conseguem criar, que eles querem criar produção, né? Eles querem entrar naquele esquema de todo ano tem que lançar um disco, e aí a criatividade não responde no mesmo ritmo que as contas, né? Então a pessoa tem que dar uma coisa, ela vai buscando coisas que desliguem um pouco para ver se ela consegue se ligar de novo para aquele aspecto que é espiritual. E aí é que a gente fala, a bruxaria ela tem essa possibilidade dessa conexão com esses aspectos espirituais e faz com que você possa ter esse intercâmbio e a sua vida vai ficando dinâmica porque você encontra soluções de uma forma mais rápida, você desencadeia as sincronicidades para que as coisas também vão acontecendo, você vai mudando aquilo que você tem que deixar, os aspectos seus que são obsoletos, que você tem que deixar para você poder evoluir. Então, a magia é essa dinâmica, né? E aí a gente fala assim, tá, a conversa começou com tecnologia, está indo para o outro lado. Não, não está. Quando você pega, e eu agora estou conversando com pessoas que eu não conheço, que talvez a gente nunca se encontre, de lugares, cidades, até fora do Brasil, e aí eu estou falando da mesma coisa, gente. Eu estou desencadeando essas minhas camadas. Hoje tem uma tela, algo que ajuda a materializar essas possibilidades de camadas, mas o elo, a ligação com as pessoas é a mesma. Vocês não imaginam a surpresa que para mim foi quando eu comecei a trabalhar por videoconferência, né, fazer aulas e até rituais por videoconferência e descobri uma outra dimensão dentro da bruxaria, né? Quando a gente fala assim, parece que foi conveniente para mim. De um lado, eu só ministrava cursos para as pessoas de São Paulo, né? Às vezes tinha alguém de fora e a gente fazia por Skype, mas era basicamente presencial. As pessoas faziam questão, não, tem que ser presencial por causa da energia. Gente, não tem a energia não tem esse limite físico da distância. E aí quando a gente começou, sim, eu ampliei a possibilidade de pessoas que eu poderia atingir, mas melhorou. Melhorou por quê? Porque teve coisas que eu nunca ia vivenciar se não fosse por essa tecnologia. Então, quando a gente fala na tecnologia com relação aos bruxos, a gente fala do seguinte: primeiro, a bruxaria ela não é uma religião que tenha um poder concreto, material, para começar a estabelecer templos e lugares e escolas e como eu disse, núcleos celulares e assim, e mesmo quando existem movimentos, né, de fazer uma coisa mais popular e criar, perde um pouco, porque não dá para dar em escala um treinamento, pelo menos na qualidade daquilo que a gente optou logo no começo fazer. E aí o que acontece? Existe situação de você criar espaço, de coincidir agendas, locomoção, formas de atingir as pessoas, porque existem religiões dominantes, né, gente? Então, não existe uma unanimidade de pessoas buscando a Wicca. Então, as pessoas têm que nos encontrar. Então, a tecnologia é o site, é o canal no YouTube, é a página no Instagram, no Facebook, é você criar artigos. No começo eu usava revistas, né, jornais, matérias, às vezes em programa de televisão. Você está usando a tecnologia a seu favor. Os livros hoje, gente, eu adoro livro físico. Por mim, com certeza, eu preferiria muito mais ter, mas eu precisava ter também outra casa também.
porque já não está cabendo, dá para ver, né? É, mas é muito mais fácil você comprar um livro estrangeiro, quando você, boa parte daquilo que eu consumo é estrangeiro, é, leva 3, 4 meses para chegar. Quando você compra no Kindle, é na hora, né? Então, é, de novo, a tecnologia, informações. Hoje eu não saberia mais dar aula sem Google, sem estar ligada. Por quê? Porque a gente está falando com uma pessoa, a gente está fazendo um contato com um o aluno levanta um assunto, e aí a gente vai tentar buscar qual é a origem daquele assunto. A gente vai vendo junto, vai trazendo, pesquisando no Google, vai fazendo assim, e aí a gente vai vendo como as coisas estão se sincronizando e sincronizando com outras pessoas, que alunos que às vezes nem se conhecem. Então a gente está vendo que a tecnologia ela está propiciando materialidade para magia, né? Assim, uma pessoa daqui de São Paulo tem um sonho. Eu tenho alunos que estão em outros estados. O sonho, o símbolo, a ideia, a vivência, às vezes até uma vivência de vidas passadas, encaixa com aquilo que sonhou. Depois vem alguma coisa de um símbolo, aquilo tem a ver com algum período anterior, uma vida anterior, experiências com culturas diferentes, vai formando coisa, vai dando significado para o Coven, quer dizer, de repente parece que pessoas de um mesmo campo, de uma mesma uma egrégora, de um mesmo grupo de almas está se reunindo e assim, sem precisar a locomoção, né? Porque as pessoas não vão largar seus empregos, sua cidade, sua família, tudo mais, mas elas se reúnem aqui. Então, quando a gente fala assim, né, dos Nemetons até os Tech-Nemetons, né, a gente está falando assim, sim, a gente se reúne hoje, honrando a natureza, é honrando os ancestrais, é honrando tudo, mas a tecnologia, ela não precisa ser descartada. Inclusive, tem a tecnologia também, que eu estou falando assim, como se fosse só a internet, mas eu estou falando, olha, gente, eu tenho alunos que trabalham como comissário de bordo, ou que viajam muito, que eles andam com a velhinha de LED, que eles fazem o ritual, o momento deles de meditação em voo, no hotel. Tem aquele autor que eu já fiz alguns vídeos falando sobre bruxaria urbana. Tem um autor que tem, o Christopher Penxa, que ele tem 2 livros falando sobre a bruxaria urbana, que inclusive recomendo, que ele fala, gente, olha, você pode usar magia com materiais de escritório, você pode fazer magia com emojis, você pode fazer magia com a magia, o que você vai usar para fazer a magia é, é aquilo que você tem. Eu já falei sobre isso também, né, gente? É sopa de pedra. O conceito da magia nasce de você não se conformar com uma situação que você não possa fazer nada, você faz aquilo que você tem condições de fazer, né? E essa ideia de você se desligar um pouco do que seria as soluções estereotipadas que a nossa própria mente racional consegue criar. E isso é muito evolutivo, é muito criativo, favorece você se desenvolver, inclusive financeiramente, porque se você cria coisas, você está trazendo algo novo, uma novidade, uma coisa que pode interessar outras pessoas, e você vai tendo a dinâmica da sua vida. Né? Por exemplo, né, a gente fala da Rowling, né, que ela escreveu o Harry Potter. Ela estava no pior momento da vida dela, ela não tinha nem computador, nem máquina de escrever, ela escreveu à mão os livros. Então, no momento que ela mal tinha o que comer, quer dizer, ela tinha o Bolsa Família dela, e os 7 livros vieram em inspiração numa viagem de trem. E ela conseguia, ela não foi escrevendo um a um, né? Ela veio bloco
E depois ela desenvolveu os livros, teve a ideia da estratégia de lançar e tudo mais, até colocar, não sei se vocês sabem, mas ela não usava o nome dela, porque diziam que por ser mulher não ia vender, então ela só usou o sobrenome, o resto como as iniciais só, enfim, e explodiu, né? Então é aquela coisa, quando você se conecta com esse espírito, e a gente tem uma religião que faz a gente poder se reconectar. As outras religiões cortaram isso. Então você frequenta as igrejas, você tem aquele momento assim, se ouve um coral gregoriano, você tem um momento em que o pastor estava mais inspirado, de repente falou uma coisa bonita, você ficou emocionado, não sei o quê, mas você não é a sua conexão no seu dia a dia, não é a sua conexão para as coisas que você precisa, e que a nossa religião traz, né? Outra coisa que a gente também usa a tecnologia é no sentido da divulgação, quer dizer, por mais que a gente não vá bater de porta em porta para espalhar a palavra da deusa, a gente tem a possibilidade de que as pessoas tenham acesso. Então, os livros, os sites, esses vídeos, você fazer palestras, você divulgar, você poder ter alunos de regiões que não teriam acesso, né? Quer dizer, quantas pessoas que eu tenho como alunos que são de cidades muito pequenas do interior que não tem um grupinho, um lugar, uma coisa que elas possam se reunir e estar tendo acesso. A gente está semeando essas pequenas sementinhas em diversos lugares, e isso é uma forma de estar divulgando, de estar alastrando a religião de uma forma orgânica, sem ser invasivo, sem proselitismo, sem estar forçação de barra para ninguém. É aquela coisa, ninguém vai estar desrespeitando aquilo que você quer acreditar, mas se você quiser buscar, tem onde achar. Isso também foi a tecnologia que trouxe. E também tem uma outra e última coisa, que é a seguinte: é uma religião que sempre foi perseguida, que teve muitos problemas, e que hoje a gente tem no nesse ambiente, que é um ambiente, cada um na sua casa, cada um no seu, e ao mesmo tempo conectados, uma segurança também, né? Quer dizer, a gente está restrito só àquelas pessoas que, e mesmo assim no canal de vez em quando aparecem umas pessoazinhas assim que a gente tem que de vez em quando apagar, tudo mais, porque sim, as pessoas das religiões que são dominantes, elas não se contentam em estar só dominantes, elas querem ainda também ser opressoras, isso ainda nos dias de hoje, né? Então, sim, a gente tem essa conexão, a tecnologia para a gente, ela fala uma linguagem muito parecida com a linguagem mágica. Aliás, eu tenho certeza que as pessoas que se inspiraram no desenvolvimento dessas técnicas, com certeza, elas tiveram essa inspiração por causa de algumas experiências que elas tiveram, né? Espirituais, sincronismos e até uma certa clarividência, né? Com certeza. E a gente hoje está fazendo isso, está manifestando isso. Então, para nós, é uma coisa de materialidade, né? De você estar trazendo para a materialidade uma linguagem que é muito parecida com a linguagem da bruxaria. Tá certo? Pessoal, estou adorando que tem muita gente participando, mas está me faltando um pouquinho ainda de sugestões de pauta, né? Uma seguidora pediu para a gente falar mais coisas sobre o nosso testemunho. De certa forma, todos os vídeos eu estou colocando a minha experiência em circunstâncias que a gente vai abordando para os temas, né? Mas sim, a gente pode falar mais sobre a experiência, mas eu gostaria que vocês me dessem algumas sugestões daquilo que seja interessante, né? Para esse canal tá sendo realmente uma coisa que esteja agradando todo mundo, tá bom? Quem está vendo pela primeira vez, deixa seu like, se inscreve, compartilha, faz algum comentário, tá sempre ajudando o canal a crescer e mais gente poder estar assistindo, tá bom?